Oi, gente, tudo bem? Louvado seja Deus por mais uma vez estarmos juntos nesse estudo bíblico chamado Filipenses, o privilégio de servir. Muito obrigado por estarem nessa terceira semana junto com a gente. Vamos lá. Para embasar o estudo bíblico de hoje, quero ler com vocês Filipenses capítulo 3, versículos 13 ao 21. Diz assim: Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma, e se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois como já lhes disse, repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Quanto a estes, o seu destino é a perdição. O seu Deus é o estômago e tem orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Amém. Que verdade maravilhosa. Olha só. Vivemos em um mundo cada vez mais frágil na manutenção dos valores. Cada um vive a sua verdade e este individualismo tem promovido maneiras de pensar e comportamentos que manifestam o que há de mais desprezível no ser humano. Em contrapartida, ressurge entre os cristãos a busca desenfreada por normas para conter a devassa que o furacão mundano está operando no coração do ser humano. E quando a tentativa de cumprimento da lei passa a ser o objetivo, surge a ilusão da perfeição. Ou seja, quando buscamos a correta medida em nós e não em Cristo, a hipocrisia toma conta e tudo o que Cristo realizou por nós, torna-se secundário. Paulo tem em mente todas essas coisas quando escreve aos Filipenses. Agora, como fugir do furacão do mundo moderno? Ao mesmo tempo, como não viver na tentação ou ilusão de estar acima dos comuns mortais em termos morais e espirituais, considerando-se perfeito aos olhos de Deus? Vamos lá. À luz do texto de Paulo, aqui temos algumas direções. Primeira direção: devemos esquecer o passado. Paulo disse: Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Você pode me perguntar, como esquecer nosso passado? Não tem sido ele preenchido por uma longa lista de realizações, de benfeitorias, de atitudes altruístas? Não tem sido nosso passado um verdadeiro passaporte para a eternidade? Paulo também pensava assim. Durante muito tempo, ele considerou-se um exemplo de perfeição religiosa. Em matéria de obediência dos mandamentos, ninguém o podia acusar. Ele depositava inteira confiança nas cerimônias externas que cumpria religiosamente. Paulo pensava assim até o momento em que conheceu a Jesus Cristo. Conheceu aquele que cumpriu toda a lei no seu lugar, que derramou o próprio sangue na cruz no lugar daquele que já se julgava perfeito, mas que na verdade era o maior dos imperfeitos. Segue um outro conselho: devemos viver o presente. Paulo disse: irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Gente, não podemos parar. É preciso avançar, e avançar implica em superar os obstáculos porque o presente não é de perfeição. É bem verdade que a nossa salvação está completa em Cristo, mas o pecado ainda habita em nós. Agora, com o poder do Espírito Santo, alicerçados e fortalecidos na Palavra de Deus e no sacramento da Santa Ceia, podemos ser vitoriosos nessa luta diária e avançar para aquilo que está à nossa frente. Terceiro
E último conselho, devemos focar no futuro. Amém. Paulo disse, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. É bem verdade que o mundo está sem rumo. Parece que o que vale é o aqui e o agora. Porém, a palavra de Deus nos incita a prosseguirmos para o alvo. Agora, que alvo é este? Paulo fala do prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, aquele que é o ponto de partida é também o ponto de chegada. O alvo que tanto almejamos alcançar é a comunhão plena e eterna com Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Que em todo tempo possamos ter a fé necessária para ressignificar o nosso passado, encarar o nosso presente e ir na direção do nosso futuro. Oremos. Senhor, nós queremos te agradecer por mais uma semana de estudo. Muito obrigado. Obrigada, Jesus, por tanto conhecimento da tua palavra. Obrigada pela vida de Paulo, que nos deu muitos exemplos. Senhor, que possamos prosseguir para o nosso alvo, pelo prêmio da soberana vocação que temos em Ti, Senhor. Que possamos olhar e focar na eternidade. Abençoe os meus irmãos e as minhas irmãs que estão agora neste estudo. Traga a eles sabedoria para que todo o conhecimento da Tua palavra esteja no seu coração, para que a gente não erre mais contra Ti. Amém. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Olhem só, nossa participação nesse terceiro encontro já foi. Agora é com vocês. Isso. Mediante o que acabamos de dizer e o que está no material de apoio, tentem responder essas perguntas. Pergunta 1. Existe algo que você tenha feito no passado que ainda hoje te atormenta? Essa questão vai ser boa, hein? Ai, ai, ai. 2. Qual hábito importante você está deixando de realizar no momento? 3. O que é o céu para você? Que Deus abençoe e até o próximo encontro. Que Deus abençoe. Valeu, tchau, tchau.